Falamos na quarta-feira sobre os últimos versículos de Neemias, no capítulo 1. Falamos hoje pela manhã parte do capítulo 2. E eu quero falar agora para aplicarmos aos nossos corações mais sobre o capítulo 4. Porque no capítulo 1, Neemias recebe a notícia de como estava o povo de Deus em Israel, na sua nação. E quando ele recebe a notícia de que a cidade, que a nação estava vulnerável, destruída, as portas queimadas, o templo destruído, os muros caídos, diz o capítulo 1 que ele entra em choque, ele chora, ele ora e ele jejua. No capítulo 2, ele vai pedir autorização ao rei Artaxerxes, rei da Pérsia, para ir a Jerusalém reconstruir os muros, porque nós sabemos que o povo, conforme a palavra de Deus em Isaías 44, 45, e também Jeremias 25, os profetas anunciaram que por causa da rebelião do povo, e é importante que você conheça um pouco dessa história, após o reinado de Salomão por 40 anos, e devido à sua desobediência, Deus prometeu que o seu reino seria destruído, e o foi. 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. As tribos do norte fizeram de Samaria sua capital. As tribos do sul fizeram de Jerusalém a sua capital. E as tribos do norte tiveram 19 reis. A maioria deles reis que desobedeceram a Deus. As tribos do sul, apenas 2, Benjamim e Judá, tiveram 19 reis, 20 reis. As do norte 19, as do sul tiveram 20 reis. Mas também esses reis desobedeceram a Deus. As tribos do norte praticamente desapareceram. E as tribos do sul foram levadas para o cativeiro na 3ª invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E cada invasão era uma destruição. Destruíram o templo, depois destruíram a nação, depois destruíram os muros. E a palavra de Deus anunciada pelos profetas já citados, dizia que eles ficariam 70 anos no cativeiro. E no livro de Daniel está registrada a oração de Daniel, no capítulo 9 de Daniel, clamando ao Senhor, porque os 70 anos tinham se cumprido. E Daniel clama ao Senhor e pede perdão ao Senhor. E o Senhor ouve a oração de Daniel. E através de Ciro, imperador da Pérsia, que havia conquistado a Babilônia, o
povo recebe a primeira autorização para voltar à sua terra. E volta então, depois de 70 anos, mas não voltaram todos. O segundo grupo foi levado para Israel através de Esdras, para a reconstrução do templo. E o terceiro grupo, levado por Neemias, mais de 100 anos. Portanto, Neemias, com certeza nasceu na Babilônia. Ele não tinha raízes em Israel, mas conhecia a história do seu povo. Por isso é importante estudar a Bíblia. Você é povo de Deus e tem que conhecer a tua história. Nós somos descendência de Abraão. Neemias não tinha nascido em Israel, mas conhecia a sua história, as promessas de Deus. E por isto, ele vai ao rei correndo todos os riscos e pede para que o rei o permitisse reconstruir os muros, porque a nação estava vulnerável. Naquela época, as nações eram cercadas por muralhas para proteger dos inimigos e das feras dos campos. Israel estava completamente vulnerável. Por isto, nesta hora, eu quero rapidamente refletir com você sobre reconstrução. Reconstrução. Nós precisamos reconstruir as nossas vidas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Porque eu não sei como foi a tua conversão, mas a maioria das pessoas que tem uma conversão verdadeira experimenta um verdadeiro milagre. Verdadeiro milagre. De vez por outra você vê alguém contando o seu testemunho. Eu era um bandido, eu era um traficante, eu vivi uma vida promíscua. Jesus mudou a minha história, mudou a minha vida. Ou mesmo que você não tenha tido uma transformação tão impactante, mas você era uma pessoa religiosa, era indiferente. E o dia que Jesus mudou a tua história, talvez você tenha se derramado em lágrimas. Se dispôs a entregar a vida completamente a Jesus e a viver para Ele. Mas com o passar do tempo, aquele fogo do Espírito Santo que Deus colocou em teu coração foi se apagando. E muitos já não sentem mais o mesmo entusiasmo. Não têm mais a mesma alegria. Não têm o mesmo prazer. Paulo diz: não extingais o Espírito de Deus que habita em vós. Não permitais que o fogo do Espírito se apague. Neemias estava distante, mas o compromisso dele com Deus jamais foi negociado. Ele podia ser morto, porque ninguém podia chegar ao rei sem que o rei chamasse. Mas se você ler esse capítulo primeiro, a partir do meado dele, você vai ver que quando Neemias, ele recebe a notícia da situação da sua nação, ele passa 4 meses em oração. Ele não toma uma decisão apenas sua.
ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele chora diante do Senhor. E quando ele vai ao rei, ele mesmo fica surpreso da maneira como o rei o recebeu e deu a ele tudo que ele precisava para ir a Israel e reconstruir os muros daquela nação. Muitos precisam reconstruir os muros que estão caídos da sua vida espiritual. Muitos precisam reconstruir a vida na sua família, que está destroçada. E às vezes querem levar no peito, na marra. E a situação só piora. A obra do Senhor, ela não pode ser feita na força do braço. Em vários momentos, você vai encontrar Neemias dizendo: vocês podem se voltar contra mim, mas o nosso Deus vai fazer a obra. Amém ou não? Posso ouvir um amém? Vocês estão aqui, não estão? Então participem. Em momento algum, ele disse: eu sou capaz, eu sou bom nisso. Apesar das suas qualidades. Mas a qualidade maior que ele tinha era a coragem de dizer para Deus: Senhor, pode me usar, eu estou pronto. Pode me usar. Mas ele cria que Deus é que abriria todas as portas. Sabe por quê, amados? Lamentavelmente, nós subestimamos o poder do nosso inimigo. Nós subestimamos. Parece que ser crente hoje não quer dizer que você está travando batalha alguma. É tudo mamão com açúcar. Vão tocar, vão fazer, porque a gente, como diz lá na roça, a gente se agarante. Coitado daqueles que pensam assim. O inimigo é feroz. E é muito mais feroz do que alguns pensam. Não precisamos dar ênfase a ele como muitas igrejas o fazem. Mas precisamos dar ênfase ao compromisso que temos com o nosso Deus. É Ele que faz a obra. Olha o que diz o capítulo 2. Capítulo 4. Quando ele começa a fazer a obra, os inimigos se levantam. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Foi falado já aqui. Você acha que Satanás está satisfeito com a gente aqui? Você acha que o diabo está satisfeito em ver você deixar a tua casa, quando podia estar debaixo das cobertas, como talvez alguns estão, vendo um filme, vendo uma partida de futebol? É assim que vivem muitos crentes nos dias de hoje, trocam o compromisso com Cristo por qualquer porcaria. Qualquer porcaria. E nós precisamos reconstruir esses muros que estão derrubados. Porque os inimigos estão à nossa volta, e isto o texto diz com clareza. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias,
o amonita que estava ao seu lado completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Parece até do nosso negócio que caiu ali, né? Os inimigos estão torcendo para o teu insucesso. Estão achando que nós estamos fazendo mesmo uma obra humana. O diabo pensa assim, que nós estamos envolvidos numa obra humana. E ele acha que vai nos parar com facilidade, e ele para. Quando o crente pensa que está podendo demais para fazer a obra de Deus e para tocar as tuas obras. Se você achar que pode, o diabo te para. Eu fui corneteiro do quartel. E eu não era um corneteiro de mão cheia. Eu me achava um corneteiro mais ou menos. Mas o general, quando ele entrava no batalhão, eu tinha que tocar. E se eu tocasse errado, vinha o meu superior e só dizia assim: recolhe o soldado penido. E eu cheguei a ser recolhido. Recolher é dormir mesmo atrás das grades. Porque eu não executei com perícia aquilo que me cabia. E eu digo para você uma coisa: nunca dei um toque de corneta, que eu fazia várias vezes por dia, sem clamar o nome do Senhor. Senhor, me ajuda, eu não posso errar, não posso falhar. Nós até cantamos: o nosso general é Cristo. Mas como nos portamos diante dele? Se o temos verdadeiramente como nosso general, talvez a maioria dos crentes hoje seriam recolhidos por fazer a obra do Senhor relaxadamente. Deus exige de nós uma postura de soldados fiéis, submissos, dispostos a fazer o melhor para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou isto é uma verdade, ou isto é uma verdade, ou nós estamos equivocados. Eu não subo nesse púlpito sem pedir as misericórdias do Senhor sobre a minha vida. Porque o dia que eu subir aqui para falar de mim mesmo, eu peço a Deus que tire a minha vida. E Ele pode tirar, porque Ele sabe do meu compromisso com Ele. O quanto eu clamo, o quanto eu dependo dEle, para não falar da minha boca, mas falar daquilo que o Espírito Santo colocar em minha boca. Não estamos diante de um Deus pagão. Estamos diante do Senhor do universo, e foi Ele que nos chamou para esta obra. Precisamos reconstruir a nossa vida diante do Senhor. E o inimigo vai te atacar. Vai atacar na tua casa, vai atacar teus filhos, vai atacar através do marido, vai atacar através da mulher.
vai atacar através do seu patrão, vai atacar até através de membros da igreja. Diz a palavra do Senhor. Versículo 4. Eu disse para minha esposa assim, ela me ofereceu um lencinho. Falei, vou chorar nada. Já estou precisando do lencinho. Porque é Deus que faz a obra. Se planeja uma coisa, Deus faz outra. Olha o versículo 4. Os inimigos atacaram, o que Neemias diz? Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não somos nós que damos a sentença, mas é o Deus que nós servimos. Se a tua família está sendo atacada, se a tua vida espiritual, você não tem outra coisa a fazer senão dizer ao Senhor, ouve, Senhor, olha, Senhor. E aí você será vitorioso, nós seremos vitoriosos. Versículo 6. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Isso, meus irmãos, significa visão de pertencimento. Você que é parte dessa igreja, isso aqui não é do pastor. Isso aqui é teu. Você é parte disso. E se você é parte disso, você tem que dar o teu melhor. Porque é para Deus. Eles foram reconstruindo o mundo. O povo colocou o seu coração na obra. Eu fico maravilhado porque essa turma chega aqui 3 horas da tarde, não é fácil. Quando cai alguma coisa como caiu, eu sei que corta o coração, eles estão fazendo o melhor. Mas o Eliezer está aí, o Eliezer fica em pé. Sabe por que o Eliezer, quando nós começamos a fazer o trabalho aqui, isso tem mais ou menos uns 18 anos. O Eliezer, com outros na época, faziam esse mesmo trabalho e era pior ainda, trazia a caixa, levava a caixa, trazia. E ele lembra muito bem, porque tinha uma combizinha fuleira, caindo os pedaços. Mas eu disse para ele, Deus vai te honrar. Eu te disse isso ou não? Deus vai te honrar. Por causa da sua dedicação. Hoje ele é um empresário bem-sucedido, e toda a família ganhando visto e reconhecimento como cidadãos italianos. Você tem que crer que quando Deus opera, ninguém pode impedir, meu amado. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Por isso vale a pena dar o melhor para o Senhor. Vale a pena fazer a obra. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. O diabo vai ficar ainda mais furioso quando ele vê que Deus está te dando vitória na tua construção. Seja a construção do que for. Mas se
Deus te der vitória, nenhum demônio pode te impedir. Os demônios vão caindo por terra e ficando para trás. E você vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Vale a pena servir o Senhor, amados. O diabo fica furioso com o crente de oração. Fica furioso com o crente dedicado à sua obra. Fica furioso com o crente que estuda a palavra. Fica furioso com o crente que ganha almas para Cristo. Mas ele não está nem aí para crente meia boca. Não incomoda ele. E ele não se incomoda com você. Crente de oração. Crente que ama a palavra. Crente dedicado à obra do Senhor. Que ama almas perdidas. O diabo vai despejar toda a sua fúria contra você. Diz o texto no verso 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Nós oramos ao nosso Deus. Os inimigos ficaram furiosos, procuraram causar confusão. Nós, povo de Deus, nos colocamos em oração. E nos protegemos. Há uma parte que cabe a nós. Quem tem que montar isso tudo aqui somos nós. Quem tem que desmontar somos nós. Mas quem garante o sucesso da construção que nós estamos fazendo é o nosso Deus. Aí é com Ele. Aí é com Ele. Mas depende da nossa atitude. Enquanto isso, verso 10, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças. E ainda muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Sabe o que significa isso? O diabo ele é tão sagaz que quando ele vê que Deus tem à frente da obra homens de coragem, ele começa a trabalhar no ouvido das pessoas para elas desestimularem. É isso que o texto está nos dizendo. Ainda temos muita obra, o povo já está cansado. O povo está desanimado. Amados, o diabo vai seduzir a muitos para você achar que é uma loucura tudo que estamos fazendo. Você sair de longe, sair da sua casa, convidar pessoas, às vezes até buscar pessoas para ouvir a palavra de Deus, chegar cedo, dar o seu melhor. O diabo vai tentar desestimular de todas as maneiras. Olha o que diz mais o texto, verso 11. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho. Ameaça de morte, até ameaça de morte. Aqueles que estavam com Neemias estavam pressionados a parar. Mas nós não podemos parar, nós temos que avançar, porque a obra é do Senhor Jesus e nós fomos convocados para fazer parte desta obra. Nada pode parar a igreja de Cristo, não é o que nós cantamos?
Nada pode, mas nós temos que cantar com convicção de que isto é uma verdade na nossa vida. Nada vai me parar. Nada pode parar o povo de Deus. Vou pular um pouco aqui, verso 14, que eu quero terminar já. Fiz uma rápida inspeção, Neemias está dizendo, fiz uma rápida inspeção. Imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo. Ele foi verificar a situação de todos que estavam envolvidos na obra. E ele chamou os principais, diríamos nos dias de hoje. Ele chamou os pastores, ele chamou os diáconos, ele chamou os líderes de ministério. Fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao resto do povo: não tenham medo deles. Não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lembre-se, o nosso Deus é um Deus poderoso. Verso 16, daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Eu quero parar por aqui e continuar no próximo domingo. Mas o que Neemias está me dizendo nesta porção da palavra de Deus é que há uma obra que depende de nós fazermos com todo o nosso entusiasmo. E numa mão nós vamos estar trabalhando com o nosso esforço, mas na outra mão a espada que vai fazer com que o diabo se afaste de nós. Esta espada é a espada que Deus colocou em nossas mãos, é a sua palavra. Espada de dois gumes. É a palavra de Deus. Enquanto trabalhávamos, com uma mão eles pegavam os instrumentos de trabalho, com a outra mão pegavam a espada, com a Bíblia na mão, amados, com a Bíblia na mão, com a Bíblia no coração. Não há demônio que para a igreja do Senhor. Não há demônio que se coloca à tua frente, que não se levanta para cair, porque o Senhor Jesus já venceu na cruz do Calvário todo o império do mal. E porque Ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Eu quero que vocês se coloquem de pé nesta hora. Pense em tudo isto. Pense em tudo isto. Há uma reconstrução a ser feita. Há uma reconstrução a ser feita. Precisamos reconstruir as nossas vidas diante do Senhor. Se você já não tem mais o mesmo entusiasmo, a mesma alegria, a mesma vibração, você precisa seguir as orientações de Neemias para reconstruir a tua vida diante de Deus. Se a tua família está dilacerada, destruída, você não tem outra coisa a fazer senão buscar a Deus em oração, clamar ao Senhor, pedir misericórdia. Misericórdia. E Deus é rico em misericórdias. Ele é misericordioso para conosco. Mesmo nós não merecendo, Ele estende a sua mão para nos ajudar.
Os muros estão caídos e precisam ser reconstruídos. E você sabe qual muro está caído na tua vida. E se isto é uma verdade, não dependa de si mesmo. Não dependa só da tua coragem, da tua competência. Busque a Deus. Que a nossa luta é contra o inimigo das trevas. E nós não podemos vencer essa batalha apenas no poder do homem natural, da mulher natural, mas nós venceremos no poder daquele que é sobrenatural. O Deus Todo-Poderoso que nós servimos.